Noite, tudo bom, pessoal? Como é que vão vocês? Hoje vai ter convidado de novo nosso querido amigo Renato Preto. Esperar ele dar uma chegadinha aí pra gente começar. Que a gente vai ler mais um capítulo do livro Mestre de Amor, capítulo 23, Reino dos Céus. Olá, querida Beatriz Coutinho. Cida, seja bem-vinda. Flavinha chegou aí. Vamos lá esperar o convidado chegar, né? Boa noite. Vamos lá, chegar. Esperar. E como é que vocês estão? Contem aí, vamos conversando enquanto ele não chega. Não é porque vou dar uma mandada pra ele, um aviãozinho pra ele também, né? Vamos lá, esperar. E aí, como é que vocês estão? Contem aí para mim. Olá, Maria Cecília, seja bem-vinda, querida. Para quem não me conhece, meu nome é Babi Bárbara. E eu estou estudando esse livro aqui, Mestre de Amor, de Joana de Ângeles. Foi o primeiro livro que Divaldo psicografou. E é muito bom. A cada lição a gente recebe um puxãozinho de orelha, né? Quem tem que aprender. Se não aprender por bem, aprende por mal. Ai, graças a Deus. Tudo bem com vocês, né? Vamos esperar, né, gente? Tem que esperar chegar. Porque já mandei o avião, já mandei uma mensagenzinha lá pra cuidar da agenda dele também. Que bom, querida, você está bem. Cleide, seja bem-vinda. Vamos lá esperar. Ele está online agora, acabei de ver. Daqui a pouco chega aí. Vamos lá aprender um pouquinho, né? Porque ele tem muito a nos ensinar. Todos os convidados que chegam por aqui sempre tem algo a ensinar pra gente, né? E eu vou aprender muito. Nós todos vamos aprender muito. Vamos lá esperar o convidado chegar aí que a gente chama. Enquanto isso, vocês vão falando aí, mas a gente pode conversar aí, falar. Boa noite, Hilda, seja bem-vinda. Vamos embora. A gente daqui a pouco chega na metade do livro, já que é 60 capítulos. Já tá no 23. A Luísa chegou, meu querido. Tudo bom, querido? Daqui a pouco ele chega aí, tá? A gente tá esperando só o convidado chegar pra poder chamar. Certo? Já mandei avião. Os aviãozinhos ajudam bastante. A Luísa, quanto tempo, né, gente? A gente tava falando agora no grupo. Ai, Jesus. Chegou o nosso convidado, vou chamá-lo, nosso querido amigo Renato. Olá, Cleide. Boa noite também. Seja bem-vindo. Olá, tudo bom? Como é que você vai? Tô bem, graças a Deus. O senhor tá bem? Tudo bem, graças a Deus, também. Como foi o dia hoje por aí? Aqui no Leme hoje foi um dia meio sem sol, mas Aqui também. bacana. Foi bacana também, foi Aqui em bacana. Recife também. Foi todo nublado o dia todo. É, Uhum. adoro Recife. É raro isso, viu? Geralmente é sol. Ou aqui, na verdade, não aparece a primavera. Não, a gente não vê primavera, nem outono. É só verão ou inverno. Uma coisa ou outra. Entende? Maravilha, adoro Recife. Já tô ali. Tá bom. Quiser se apresentar aí, dar as boas-vindas aí, falar um pouco dos seus trabalhos também, antes de começar a leitura. Na verdade, assim, talvez eu possa falar isso mais lá no meio, porque aí as pessoas vão chegando, né? Sim, O sim, brasileiro sim. é lento.
Tá Ele vai bom. chegando, vai chegando. Tá E aí eu certo. falo. Mas assim, na verdade, se eu falar da minha agenda, vai acabar a sua Eu live. sei, eu sei, eu Vai conheço. acabar a tua live. Você vai dizer assim, chega! O assunto não era esse. Porque, na verdade, a minha agenda é uma agenda bem complexa. É, graças a E Deus, né? muita coisa, muita gente, muita instituição, muito Uhum. grupo. Eu estou sempre muito preparado. Vou vendo os amigos aí chegando. Ó, estou convidado Sim. aí. Mas vai lá, quem comanda é você. Eu sou convidado. Tá Vai lá. chegando, vão chegando, todos sejam bem-vindos, gente. É, Quiser comentar aí, Linda Mi Viegas aqui, minha mãe chegou. Quiserem aliás, vou botar participar até aí, o óculos comentar. também, porque senão não vai adiantar nada. Carol, Tânia, Vivi, Reginaldo, A cara tá toda arrumada. Cida, Daniele. Não tem problema não. Wagner, Reginaldo, João Carlos. Sejam todos bem-vindos, gente. Podem participar e comentar, tá bom? Se quiserem. Que a live aqui não é só minha, é de todos nós, né? E aí, lá, assim, eu acho que a gente tem que, assim, o assunto que é interessante as pessoas saberem, né? O assunto que Uhum. nós vamos falar aí é do livro É da isso, Joana, é. Livro da Joana de Adoro, Ângeles, Mestre de Amor. E hoje que é o é uma capítulo maravilha. 23. Uhum. Cada Eu tenho muita capítulozinho, gratidão. um puxãozinho de orelha que ela dá É, na gente. é. Eu gosto muito da Joana. E Tá ela bom. gosta muito de mim também, viu? Ela vai muito com a minha cara. Uhum. Ela dá um recado para mim bem interessante. Eu gosto muito dela, assim, tá? É, Gosto principalmente dos livros dela de psicologia. é São os que ótimo. eu mais gosto. Mas eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo dela, gosto de tudo do Divaldo. O Divaldo é meu amigo de muitos anos e muita Uhum. amizade, muita generosidade, muita leveza. Isso é bacana, entendeu? É, Você poder falar de um homem tão maravilhoso como o Divaldo Franco, de Joana de Anjos, que é um espírito tão preparado, com né? certeza. Que espírito é esse, né? Mas as mulheres estão muito mais preparadas do que os homens, eu acho, sabe? Aliás, eu não entendo muito porque essa lentidão do planeta, entendeu? E deixar as Aham. mulheres avançarem em vários campos, em vários Uhum. lugares, porque você pega assim, eu sempre digo assim, eu fiz muito trabalho em presídio social, eu fui algumas vezes, depois eu parei de ir, mas assim, mas eu fui muito. E aí você vai, por exemplo, assim, num país que tem 220 milhões de pessoas, como o Brasil, você vai num presídio masculino, por exemplo, em São Paulo, exemplo, tem 20 mil homens dentro do presídio. Aí você vai no feminino, tem 150 mulheres, 200 mulheres. Aí você vai ver, são problemas criados por casamentos, maridos que se aproveitaram da fragilidade, envolveram elas no tráfico e tal. Uhum. Eu estou falando isso assim, para mostrar o quanto a mulher é mais evoluída do que o homem, porque se você tem no Rio de Janeiro, por exemplo, 10 milhões de pessoas, você vai no presídio masculino, tem, digamos assim, 20 mil, 15 mil pessoas. Aí você vai no feminino, tem 200 mulheres só, entendeu? As mulheres estão dando show em cima dos caras, entendeu? Aproveitou-se do poder. Regina Caldas entrando, minha gente. Mas vamos lá. Eu estou dizendo assim, tudo isso para dizer o quanto eu gosto de Joana, o quanto eu acho que os espaços devem ser ocupados cada vez mais por mulheres, por figuras femininas. Uhum. Porque eu acho que a mulher, ela sabe, ela tem vários sentidos muito aguçados, não é? Desde da maternidade, da criação, a amamentação, a mulher tem uma antena ligada que vai para tudo Com quanto é certeza. lado ao mesmo tempo, não é? Ela consegue ser esposa, mãe, cuidar da casa, administrar a situação do filho, a agenda de todo mundo, e ainda a agenda do marido. O marido levanta, a roupa dele já está lá pronta, porque ela está preparando a criança, não é? A mulher é Uhum. incrível, cabe tudo na cabeça dela. E acho muito mais evoluída. Eu acho, a minha opinião, que assim, o planeta é muito mais composto de mulheres, espíritos que estão na condição feminina, muito mais evoluídos do que os que estão na condição masculina. E nesse ponto eu coloco Joana de Anjos, que eu sou absolutamente apaixonado por ela, Uhum. entendeu? Mas diga lá, vai. Quer começar a ler agora? Ou quer falar Uhum. sobre você, eu quero Leia ler? aí. Ah, Depois geralmente, eu falo. quando eu chamo um convidado, a live é do convidado, não é minha, entendeu? Ah, tá. Mas depois eu falo de mim. Eu já falei da minha vida inteira, eu estou falando de mim. Vamos Tá bom, primeiro, tá bom. Quer primeiro começar? começar aí.
Eu preciso que você leia, porque na verdade o meu está preso no telefone. Tá tudo bem, então leio. Tá bom. A ler, e a gente vai ler um pedaço do livro, então, Sim, vai os pedacinho, comentários pedacinho. E comentando. do Tá bem Ângeles, assim, né? o livro Divaldo. é Mestre de Amor. isso. Esse Então aqui. vamos lá. A capinha dele, para quem chegou depois aí, esse aqui. Na verdade não é É. meu, eu sempre peço emprestado os livros da minha mãe, que ela tem uma biblioteca lá. Aí eu... Uhum. Vamos lá. Reino dos Céus, capítulo 23. Pesquisaste arrebatado, páginas comoventes e nobres, que encerravam a linguagem do reino dos céus. Ouviste expositores fluentes informando as excelências do reino dos céus. Acompanhastes missionários que originam templos onde se pudessem guardar as mensagens do reino dos céus. Retiveste na mente ensinos cadentes a respeito do caminho para o reino dos céus. Meditas, extasiado, sobre as paisagens do reino dos céus. E sonhas fascinado ante a esperança de entrar no reino dos céus. Aqui fala de um mundo em que a gente acha que onde há o reino dos céus, não é? Que é externo a nós. Mas, na verdade, no final aqui da mensagem lá, diz que é outro local onde fica o reino dos céus. E que fala como se a gente imaginasse um mundo imaginário, o reino dos céus estaria ali, não dentro de nós, não é? E a gente, às vezes, procura muita coisa, procura se preencher com algo externo. A gente foge da gente mesmo, tentando fugir, tem medo de encontrar algo em nós para... como é que se fala a palavra? Tem medo de encontrar algo em nós, por exemplo, um vício moral da gente. Medo de admitir que é egoísta, admitir que tem algo de ruim, não é? E foge, e vai para outro local, ou vai buscar algo para suprir a necessidade ilusória, né? E ele diz que aquilo ali é a felicidade, aquilo ali é o paraíso eterno. O problema do ser humano é que ele fica buscando as coisas fora dele, não é? Ele fica buscando sempre fora do universo dele. Como se ele fosse encontrar, eu vou passear até tal lugar, lá eu sou feliz. Eu vou andar de avião ali, eu sou feliz. Porque eu vou almoçar, vou lá, eu sou feliz. Eu vou para tal estado do Brasil e lá eu sou feliz. E, na verdade, é a mesma coisa que quando você tem, por exemplo, uma doença. Você descobre, faz um exame e descobre, por exemplo, que você tem uma doença, digamos, difícil de ser tratada ou incurável. Aí você diz, bom, então eu vou para Veneza, eu vou para Roma, vou para Paris. Como se você indo para Paris, aquela doença já previamente diagnosticada em você não fosse lhe acompanhar a Paris. Não é? Você vai e a doença vai junto com você. Então, porque ela te pertence. Ela foi construída dentro do teu corpo. Então as pessoas ficam procurando o reino de Deus, o reino dos céus, o reino da luz, o reino da espiritualidade, sempre do lado de fora. E na verdade, já foi dito exaustivamente pelo próprio Jesus, vós sois deuses. É só vocês observarem, vocês são Deus, tudo que eu faço, vocês podem fazer igual ou melhor do que eu faço, do mesmo jeito que eu faço, porque vocês também são deuses. Mas a pessoa, ela fica sempre procurando a felicidade no externo, porque eu trabalho, ganho um bom salário, então eu sou feliz. Então eu tenho uma boa casa, eu sou feliz. Agora uma casa só não dá, então eu vou comprar uma casa de frente para o mar, num balneário para descansar. Olha como eu sou feliz. Aí um dia, alguma coisa na engrenagem não dá certo. Pode não dar certo, numa viagem pode não dar certo a viagem, pode ter um incidente, um acidente, a família desencarna, você perde um filho, tudo igual a todo mundo, porque você não é melhor do que ninguém. Aí você começa a questionar, entendeu? O que é felicidade. Aí você começa a ver assim, peraí, eu estava colocando tudo, quanto tempo eu perdi? Quer dizer assim, a pessoa que você amava, você perdeu a oportunidade de conviver com aquela pessoa durante 1, 2, 5, 10, 15 anos. Eu não tenho tempo, amanhã eu vou lá. Essa semana eu vou ligar para ele.
Semana que vem eu vou fazer uma visita para ela. Ah, meu melhor amigo. Ah, não vivo sem a minha mãe, sem o meu pai. Ah, eles são meus pilares. Olha, acho que o mês que vem eu vou lá bater um papo. E vai transferindo a oportunidade que a vida te dá de conviver com situações de pessoas que dão um grande avanço na sua evolução. Mas esse problema ele vem lá de trás. Né? Eu, graças a Deus, já me livrei disso há muitas encarnações. Mas as pessoas foram criadas em sucessivas encarnações dentro do cabresto da religião oficial. Não pode, é pecado, não põe a mão aí. Olha, fecha as pernas, não olha para o lado. Menino não faz assim, menina não olha desse jeito. Né? Então, assim, jogou-se uma culpa em cima, tanto que todas as mulheres, todas, sem exceção, que eventualmente são aviltadas nos seus direitos da sensualidade, da sexualidade, dizem que se sentiram culpadas, como se elas fossem culpadas pelo estupro, pelo desrespeito. Né? Por quê? Porque a religião, a filosofia, colocou em cima dela, você é culpada, você que está exibindo a sensualidade. Então a religião tradicional, durante séculos, ela colocou medo, desespero, culpa, não pode, você não faz e tal, entendeu? Então é isso. Se você parar de ficar procurando do lado de fora uma coisa que está do lado de dentro, porque ela não é privilégio de ninguém, entendeu? Eu não posso nascer com ela e você não. Não é privilégio. Eu não fui privilegiado. Ninguém foi privilegiado com benefícios. Então é só você botar isso na sua cabeça. Para de procurar do lado de fora o que está dentro. Uma vez encontrado, você começa a regar, deixar crescer, planificar, exercitar, utilizar. E aí você vai ver que realmente você está procurando o reino dos céus, na sinagoga, nas igrejas, no céu, não está lá. Não está lá, está dentro de você. Agora, você vai lá pelo exercício, é diferente. Está no mesmo lugar, que todo mundo está no mesmo diapasão, estão na mesma simetria, estão tocando a mesma nota musical, é muito bom, porque você passa 1 hora, 2 horas, muito agradáveis, porque todos estão no mesmo diapasão, na mesma sintonia, falam a mesma linguagem, um ajuda o outro e tal, mas aquilo é um local de encontro, de realização, de fraternidade. Mas não é lá que você vai encontrar, você tem que levar isso dentro de você e doar e mostrar para os outros, entendeu? É uma ferramenta, na verdade, né? A igreja em si, você crê em algo, é o mesmo Deus, é o mesmo Cristo, mas é como se você tivesse um refúgio, assim, só que aquilo ali é só uma ferramenta para você chegar a algum lugar. Porque Deus nos deu capacidade de buscar a Ele, se transformar. A questão toda é que a gente tem medo, tem má vontade, tem muita desculpa, procura onde não tem, né? Solução onde não tem, lado de fora. E a gente sofre muito por conta disso, das nossas próprias escolhas, né? O problema é que, veja só, adquirir conhecimento não é para quem quer, é para quem aguenta. Sim. E é pesado, porque quando você bate de frente com você mesmo, por exemplo, eu tranco o seu apartamento no último andar e você não tem acesso a nada de fora, entendeu? E aí depois de 1 dia, 2, você vai ter que aprender a conviver com você. Você vai ter que se olhar no espelho, você vai ter que aprender a se olhar, você vai ter que ver as suas limitações, você vai ver que você não aprendeu a cozinhar, então vai ter que aprender, porque deixaram você sozinho ali, você que se vire, ou sozinho, entendeu? Então assim, o conhecimento não é para quem quer. Querer todo mundo quer, mas tem que aguentar o tranco. Porque ele leva você para uma realidade que é de mudança, de comportamental. Entendeu? Você precisa modificar. E isso não significa santificar. Por exemplo, assim, eu tenho uma retórica, digamos, uma argumentação. Eu hoje estava vendo, há menos 1 hora atrás, uma entrevista que localizaram minha. Eu tinha 19 anos, 20 anos, eu voltei a assistir 2 vezes a entrevista, pensei assim, nossa mãe, como eu já era imbuído de conhecimentos, de articulação, sabe?
a facilidade de articular com 18, 19 anos, eu fiquei olhando aquilo, eu até pedi para o estúdio salvar e melhorar a qualificação dela. Eu estou falando isso para dizer assim, que às vezes a pessoa olha para pessoas como eu, de outros, e santifica. Você não pode me santificar, né? Você não pode santificar ninguém, porque nós estamos nos degladiando como todos vocês, não é? Por exemplo, eu tenho um treino de não deixar o pensamento ficar voando na minha cabeça, fazer caminhos e ir embora. Mas hoje eu me distraí, por exemplo, entendeu? Na hora que eu peguei, eu falei, opa, normalmente eu bloqueio esse tipo de pensamento em 1 minuto e meio, já tem 4, opa. Aí eu tenho que voltar a esse treinamento, né, para que os pensamentos não fiquem divagando, desnecessários na sua cabeça. Então, o que as pessoas têm que fazer, por exemplo? Primeiro é ter coragem de olhar para si. Olha para si e não santifica ninguém. Não santifica porque, assim, pode ser que você tenha, digamos, 4 coisas para resolver. Pode ser que eu tenha 4 mais 40 para resolver, né? E cada um no seu tempo. Talvez eu tenha mais pressa que você, talvez eu já estou capacitado para carregar 44, e aí o cara diz, não, pode jogar mais umas 20 que ele aguenta nas costas o tranco. E aí, entendeu? Então, assim, não santifica pessoas que podem errar como você erra, que podem se equivocar como você se equivoca. Mas você tem que fazer a sua parte todo dia para você, por exemplo, como se você pegasse um saco de areia, por exemplo, de 1 quilo, depois você vai para 1,5 kg, depois para 2 quilos. Vai no seu tempo, ninguém está pedindo pressa para você. Vai no seu tempo. Vai no seu tempo que você vai conseguir chegar exatamente aquelas pessoas que a gente olha para cima e admira muito, eles só são aquilo que nós estamos hoje. Eles passaram pelo mesmo caminho que nós passamos. Por isso que eles olham para a gente com tanta generosidade. Porque eles sabem como é que é, da onde você está, a chegar até onde eles estão no momento. Eles fizeram o caminho. Todo mundo faz o caminho. Então não santifique nunca ninguém. Perdoa. E se perdoa. Começa se perdoando. Para começar, começa se perdoando. Todo dia você acorda e você fala, me perdoo. Porque se você não se perdoar, ninguém vai te perdoar. E essa questão daquela questão que você falou, da igreja dizer que não pode isso, não pode aquilo, aí você acaba recebendo aquilo como uma imposição mesmo, você tem medo, e quando você erra, né, tem medo de errar, e quando você erra, você se culpa bastante, porque a culpa em si, ela atrapalha muita coisa, ela lhe bloqueia de muita coisa, ela não faz você avançar, não faz você dar o primeiro passo para recomeçar. Então, isso é uma questão muito, muito ruim, mas assim, você tem que ver isso, quando você escutar uma opinião dizendo que você deve fazer ou não, você deve ali analisar se faz bem, filtrar aquele pensamento e ver se você faz bem a você ou não, né? Porque você tem livre-arbítrio, tem escolha de recomeçar todos os dias, tem uma nova chance todos os dias. Então, esse medo e essa culpa atrapalham muito a gente. É normal de sentir medo, é normal de sentir culpa, o problema é que a gente alimenta dias, às vezes encarnações inteiras por conta de uma probleminha pequenininho que a gente pode resolver, né? E você tem que, por exemplo, perdoar, entendeu? Porque eles fizeram do jeito que disseram que era para fazer, muitos ali seguiam, por exemplo, até honestamente, né, a maneira de seguir, mas a realidade é que é o que eu chamo de psicologia barata, não é? Eles querem segurar as pessoas no cabresto, né? Você mantém as pessoas sobre as suas próprias rédeas, entendeu? Eu estava vendo uma moça essa semana reclamando que vai entrar judicialmente contra uma instituição religiosa que ela estava muito frágil, com muita dificuldade, com uma série de problemas, que aqui não vale a pena vai demorar para eu dizer quais foram, e aí eles foram tirando todas as coisas materiais dela, dizendo que aquilo era importante, que ela tinha que se livrar, que aquilo era um peso na vida dela, e quando ela viu, ela estava sem nada, né? E ela tem uma mãe idosa e um filho para sustentar. Então, quando ela acordou, eles já tinham tirado 90% dela. Então, ela agora está entrando com um processo na justiça para provar que eles tiraram dela as coisas e tal.
entendeu? Eles fazem as coisas de forma equivocada. Não é tipo assim, vamos manter esse povo no nosso cabresto, que a gente tira deles o que eles quiserem. Então, eles exigem de você o sacrifício, um sacrifício que eles não fazem. Então, é feio isso. Eu estou falando isso não para falar do presente, mas para falar do passado, que nós todos viemos de comportamentos filosóficos ou não, alguns se tornaram ateus por causa dessa ojeriza por religiões, e chegaram aqui muito alquebrados. Então, assim, então, se você tem capacidade, faça a sua parte. Crie o seu espaço, evolua do teu tamanho, todos os dias, entendeu? E cria essa luz, esse céu que está dentro de você, porque está tudo na tua mão, entendeu? Mas leia a segunda parte aí, que você estava... Vamos lá, continuar. Todavia, estás na terra, lama e dor em toda parte, ignomínia e crime em enxurradas de ódio, onde flutuam venenos e pestes, mentiras e traições, emoldurando as telas mentais dos homens. E deixas que a amargura vinque a tua face, macerando tua alma. Desejaria saltar do trampolim da fé as cristas procelosas do oceano, dos homens em aflição, atingindo a plataforma celeste de um só impulso. Mal sabes que o escritor das páginas impregnadas de beleza sofre também no vale das sombras sedento de luz. Aqui fala de tudo que existe na Terra, porque a Terra é um planeta de provas e expiações, onde o mal predomina ainda. Então ele dá aquele choque, ela fala aquele choque de realidade em que você deve aceitar que a situação atual da Terra é essa. E não é só por conta disso tudo que você deve viver infeliz, viver sofrendo, né? Deve enxergar isso de uma forma de cura, de transformação. Porque o planeta ainda está passando por transformações. E essa transformação não é de um dia para o outro. É lentamente, todos os dias ali um pouco, pelo esforço diário de cada um de nós, né? É preciso observar o seguinte fato: o mal não é absoluto, o bem é pusilânime. E, né, é você se acovardando diante do equívoco. Sim. Então é preciso lembrar o seguinte: você precisa ver o seguinte. Por exemplo, você mora num prédio que tem 10 andares, 4 apartamentos por andar, 40 apartamentos multiplicado por 4 pessoas, por exemplo. Então você tem 160 pessoas que moram no seu prédio. Basta analisar isso verdadeiramente. Quantas dessas 160 pessoas que moram no seu prédio você realmente já verificou que ela não é agradável, não é boa pessoa, não é bom caráter e tal? Você vai descobrir que é só 10%. As outras 140, elas são possíveis de se conviver, ela respeita o espaço alheio. Então ainda há uma... Mas essa ignorância está sendo perdida nesse momento de uns 2, 3 anos para cá. Porque como tinha algumas estações de rádio, televisão e jornal que comandavam as coisas todas, depois de alguns anos, não, foi dividindo. Então hoje as pessoas veem vários canais de televisão, tem gente que tem, por exemplo, Amazon Prime, tem gente que tem Globoplay, tem gente que tem Netflix, tem gente que tem as 3, tem gente que tem a HBO, tem gente que não vê televisão aberta, tem gente que vê televisão fechada. Então, o que acontece? O que se dividia entre 4, 5 pessoas no comando, se subdividiu por 80 comandando. Então, perdeu-se essa força hoje em dia. Eles já viram que não adianta eles ficarem ali falando, porque o povo já não é mais bobo. Então, nós temos no planeta, por exemplo, você observa que há uns anos atrás, alguns programas de televisão, você espremia o vídeo, saía sangue. O jornal, você espremia, saía sangue. E aqueles jornais tinham um público muito grande que comprava. Já eram apelidos, aliás, esses jornais que valem 80 centavos, eles têm até hoje uns apelidos inomináveis, entendeu? Que não dá para eu inominar aqui, né? O que eu popularmente chamado esses jornais. Mas você exprimia, saía sangue. Esses programas foram perdendo digamos, a audiência, e eles foram trocando por outro tipo de apresentadores mais combativos, que apresentam outras ideias e tal. Então já deu um passo adiante, já deu uma melhorada.
Você hoje não vê, por exemplo, um programa apresentado por um determinado X pessoa, esses programas populares que ficam no ar durante 2 horas, eles já pegam leve, eles já mancham a imagem, eles já não mostram mais, por exemplo, corpos, e porque o público começou a rejeitar. Então, essa rejeição vai te dando o caminho da evolução, né? Então, já andamos, já caminhamos. Eu olho o planeta com muita complacência e amor, porque tem, assim, é um planeta de provas e expiações? Sim. Mas sofrimento você só vai ter se você abraçá-lo. Eu não abraço o sofrimento. Eu abraço a alegria, eu abraço o humor, eu abraço a boa vivência, entendeu? E, aliás, nos dias em que eu estou pior, é nos dias que eu tenho mais humor, entendeu? Você me vê feliz, alegre, dançando, caminhando, voltando, talvez naquele dia eu esteja um dos dias mais difíceis da minha jornada. Não é? No entanto, eu prefiro lidar com aquilo com humor, com sabedoria, da alegria e tal. Então, assim, eu olho para o ser humano no Brasil com muita, mesmo sendo um planeta de provas e expiações, nós temos um número muito grande de pessoas que são show, são maravilhosas e que nos ajudam a caminhar e que fazem uma diferença muito grande no planeta. Então, assim, para encerrar esse pedaço, eu prefiro dizer uma frase que eu digo a vida inteira: vire o seu rosto em direção ao sol, que as sombras ficam para trás. É você que escolhe para onde você quer olhar. Vire seu rosto em direção ao sol, que a sombra fica para trás. Por que ficar olhando para a sombra? Olha para o sol, olha para a luz, olha para frente, né? Então, eu acho assim, é mais ou menos aquilo que aqueles caminhantes que andavam junto com o mestre, e numa curva tem um animal morto, e aí um pega o mestre, leva para o lado e diz: nossa, mestre, não se aproxima, mas o cheiro é horrível. O outro diz: nossa, tá podre, nossa, tá cheio de bichos, nossa, que coisa feia. E o mestre olha para o animal e diz assim: que belos dentes ele tem. É o olhar. Todos só olharam o mau cheiro, o horrível, e o mestre olhou e falou assim: gente, olha que dentes lindos tem esse animal. Então é isso. Vire seu rosto em direção ao sol, que a sombra fica para trás. É você quem escolhe para que lado você quer olhar. Quer olhar para a escuridão, vai ver escuridão. Quer olhar para a dificuldade, vai ver dificuldade. Quer ser vítima, vai ser vítima. Quer reclamar, vai pagar o preço da reclamação. Porque assim, quer dizer, esta minha doença, você já se apropriou dela, não posso fazer nada. A minha casa, esse meu filho problema, esse meu casamento, esse meu isso, esse meu aquilo, porque a minha vida é uma desgraça. Você já falou, companheiro. Na hora que você fala que é. Então mude o diapasão e comece a dizer: que ótimo, que dia bonito, como a vida é bela. Né? Mas lê aí, vai lá. É a nova perspectiva que a gente tem que ter, né? Novo olhar. Ignoras que o pregador carrega urzes no coração e tem as mãos feridas no trato com o trabalho. Desconheces as lágrimas que se derramam pelas faces dos apóstolos no labor abençoado. Não estás informado das distâncias entre o ensino e a ação, nem te apercebes de que há muito céu a descobrir nos corações humanos e muita luz a esconder-se nas paisagens da aflição. Aqui fala muito da questão de você enxergar a vida com outros olhos, que você acabou de falar, e enxergar essa luz, porque a gente geralmente desconhece ou desconfia de muitas pessoas, pensando que as pessoas não têm luz, não têm virtudes, e nem nós. Mas a gente tem muito mais luz do que sombras, como você acabou de dizer, para a gente olhar, focar na luz e não chegar assim, não é ignorar, mas não focar nela, não é? A gente sabe que tem, mas a gente tem mais virtudes, mais luz do que sombras. E enxergar isso nos outros também, e valorizar essas pessoas, ser gentil, tentar ajudar de alguma forma, e dizer que ela é capaz também de fazer algo e você também é capaz. Mas é uma escolha, tudo na vida é uma escolha. Né? E a gente precisa dar às pessoas o tempo que elas precisam ter. Não é? Eu sempre digo uma frase: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Então, assim,
também não vai agora avançando por caminhos que você ainda desconhece. Vá passo a passo, não é? Você tem uma escada aí, por exemplo, de 20 degraus, vai subindo uma por uma, ué. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, vai subindo um por um. Ninguém está exigindo de você que suba de uma única vez, de 1 ao 25º. Ninguém pediu isso para você. Por quê? Porque a evolução, ela é lenta e gradual. E é interessante que seja assim, porque ela fica mais fincada, ela fica mais empoderada dentro de você. Você joga ela com mais facilidade, porque o conhecimento está dentro de você, então ele flui naturalmente, não é? Assim, eu não tenho problemas, por exemplo, para articular ideias, porque as ideias, elas não param de vir e ir, e a minha palavra não para de ir e vir, porque dentro do meu corpo espiritual tem conhecimento, tem estudo, tem pesquisa, tem trabalho, dedicação, maturidade, humildade, simplicidade, busca, aprendizado e tal. Então, assim, vá no seu tempo. Observa alguma coisa, por exemplo, que você possa corrigir de imediato, algo que você faz em exagero que pode melhorar um pouco e tal. Essa semana, nem sei se ele está aqui, ele disse que tinha ouvido eu dizer uma frase, que eu digo sempre, né? Eu digo, o dia ontem foi magnífico, mas o melhor ainda está por vir. Quando eu acordo, eu digo isso. Tenho certeza que o dia de hoje vai ser o melhor dia da minha vida, mas o melhor ainda está por vir. E aí ele disse que alguém bateu no carro dele e ele saiu do carro, entendeu? Para se posicionar. Aí ele se lembrou do que eu tinha falado e começou a rir. E disse para a pessoa, não, bateu, você não bateu por que queria, vamos tentar resolver e tal, papai. E pronto, foi resolvido ali com tranquilidade e tal. Então, tudo é uma escolha. É como você escolhe, entendeu? Se você escolhe, por exemplo, reclamar, a reclamação vem até você. Vai vir só ficar gente do teu lado que vai reclamar com você. Se você escolhe a luz vai se apoderar de você. Se você escolhe ser vítima, entendeu? Os vitimistas vão ficar ao seu lado. Se você diz assim, comigo nunca dá certo, comigo tudo é difícil, comigo não sei o quê, com mau humor, vai piorar a sua situação que já está difícil. Então, você já deu chance para esse lado e não deu certo, não é? Reclamando, blasfemando, não mudando, não melhorando, não crescendo, não se espiritualizando, você viu que não deu certo. Pelo menos o tempo de chance que você deu para o outro lado que não deu certo, dá para esse outro lado que todo mundo está dizendo para você que dá certo, que é bacana, para ver. Agora, não vai querer, por exemplo, por que você está há 20 anos repetindo o mesmo movimento, agora você mudou de movimento e quer que dê resultado em um dia? Não, dê pelo menos para o novo movimento 10 anos, porque você jogou fora 20 já, entendeu? Então você vai ver que os resultados vão aparecer, desde que você queira que os resultados apareçam, né? Você tem que escolher. É uma decisão que você precisa tomar. E as pessoas às vezes não tomam essas decisões. Mas eu não julgo as pessoas não, viu? Assim como eu vejo os meus amigos espirituais com tanta docilidade comigo, tem que ter docilidade com o outro também. Ele vai chegar lá, todo mundo chega. Chega atrasado, recuado na hora, mas chega. Mas vamos lá. Verdade. E tem um ponto importante em que a gente tem que respeitar o tempo da outra pessoa, né? Você não critica, não tem como criticar. Quem é a gente para criticar ou julgar? Porque cada pessoa tem um tempinho diferente, maturidade, aprendizado. E geralmente a gente chama o outro, fulano é burro, fulano, por que tu não aprendeu? Eu aprendi rápido, por que tu não aprendeu? Mas o tempo dele é diferente, né? Ele demora um pouco mais para entender, para aprender algo. A gente tem que entender que a diferença, ela é grande no planeta. As diferenças sociais, morais e culturais são muito acentuadas. Você tem que aprender a conviver com elas. Entendeu? Não espera de um pé de laranja que nasçam figos. Não nascerão. Não espere, por exemplo, que um prédio de 12 andares, no dia seguinte você acorda e ele está com 24. Não existe isso. A lei, ela tem um tempo. Então, assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Olha a sabedoria popular. Vai no seu tempo.
Hoje você conseguiu dar um passo, amanhã você recuou 2, depois você deu 4 passos, recuperou os 2 que você tinha recuado, ganhou 1 de vantagem. Ouça os mais experientes, presta atenção no que diz quem sabe mais do que você, tenha humildade de se calar diante daquele que tem mais conhecimento, mais experiência, mais sabedoria. Isso não tem nada a ver com idade. Eu posso conhecer uma pessoa de 20 anos com uma sabedoria milenar, e conheci, entendeu? Saiba olhar o outro com respeito, porque ele sabe mais do que você. Ótimo! Aproveite a chance que a vida te deu e tira dessa pessoa o máximo que ela tiver de material que vai te ajudar na sua evolução. Perdoar sempre, se perdoar sempre, se amar sempre. Porque as pessoas leem as coisas e não prestam atenção. A frase é: amar ao próximo como a si mesmo. Então ele está dizendo, se você não souber se amar, você não vai conseguir provar a ninguém que você ama o outro. Ninguém vai acreditar que você ama o outro se você demonstra claramente que você não se ama. Então a frase é amar o próximo como a si mesmo. Então aprenda a se amar. Se você fizer isso, você vai saber amar todas as pessoas, situações, dificuldades. Não vai ver a dificuldade como um pagamento, dívidas, débitos do passado. Não, vai ver como grande oportunidade de experiência e crescimento espiritual. Daqui a pouco acaba. É verdade, tem que aproveitar tudo, né? Vamos lá. O céu do gozo começa na terra do trabalho. Como a árvore gigante surge da semente minúscula. Desdobra as percepções e apura os ouvidos. Muitos preconizam a paz social em guerrilhas familiares a que se não podem furtar. Outros ensinam a verdade, utilizando a astúcia, como se a sagacidade fosse um instrumento de manejo sobre o serviço do ideal. Encontrarás missionários atarefados com as igrejas e almas abandonadas sem pastores nem agasalhos. Aqui é um ponto em que a gente fala que fala, o céu do gozo começa na terra do trabalho. Muitas vezes a gente acha que vai conseguir algo, né? Sem esforço nenhum, de um dia para o outro, rápido, porque a gente quer tudo rápido, a gente é muito imediatista. E como ele fala aqui, como a árvore gigante surge da semente minúscula. A gente, para conseguir algo, fazendo um paralelo de um exemplo, de uma escola, né? Cada série a gente vai ter uma dificuldade um pouco maior. Então, a cada série que a gente vai avançando, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, vai tendo mais dificuldade, a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Então, é tudo de pouquinho em pouquinho, é uma sementezinha ali, aí você vai colher lá na frente, depois tem outra, tudo devagar. A gente tem muita pressa para tudo. A gente acha que vai se transformar, eu quero muita paciência, eu quero ser uma pessoa paciente. Aí ela acha que vai acordar totalmente paciente, ser uma pessoa super paciente com a mãe, com o filho, com todo mundo. Mas não é assim, né? Vão aparecer testes, episódios, de testar, para você aperfeiçoar essa paciência. E aqui fala que desdobra as percepções e apura os ouvidos. Ele diz para a gente procurar ter bom senso, enxergar a verdade e não se iludir com felicidade, né? Que você acha que é uma felicidade, mas na verdade é algo que vai lhe levar ao sofrimento. Aqui diz, muitos preconizam a paz social em guerrilhas familiares a que se não podem furtar. Outros ensinam a verdade, utilizando a astúcia como se a sagacidade fosse o instrumento de manejo nobre a serviço do ideal. Nós não usamos o que nós sabemos, muitas vezes, para o bem. Claro que a gente tem muita luz, a gente tem que usar esse conhecimento para o bem, para ajudar as pessoas que não sabem, né? A gente tem que procurar ajudar, procurar auxiliar essas pessoas. Já quem tem um instrumento, tem um talento, a gente deve multiplicar esses talentos, esses conhecimentos. E é importante ter amor, porque você não pode... Veja só, tinha uma amiga minha que desencarnou com 93 anos de idade. Quando ela entrava num centro, uma vez eu fui
acompanhando uma amiga minha, porque acho que fui eu que dei carona para assistir uma palestra dela. E a minha amiga, que eu levei de convidada, quando acabou, brincando, ela disse assim, aonde que eu pago o ingresso? Eu digo, ingresso de quê? Ela disse, por tudo que eu acabei de ouvir e aprender aqui agora. Ela estava brincando. Eu disse, não. Ela disse, não, eu não vou embora se eu não pagar a entrada. Eu quero pagar a entrada. Porque o que eu aprendi aqui hoje, eu teria que pagar um ingresso para ter entrado aqui. Essa mulher, ela falava, a empregada doméstica, ou uma pessoa mais simples, não estou dizendo que a empregada doméstica seja simples, pessoa mais simples, mais desaculturada, mais sem acesso à cultura e instrução, dizia, que sabedoria, meu Deus, que coisas lindas essa mulher disse, tocou meu coração. E o mais alto intelectual presente dizia assim, que simplicidade, que maneira bacana de chegar nas pessoas. Então, isso é sabedoria. Então, a gente precisa tomar cuidado sempre, quando você tem algum tipo de conhecimento armazenado nesta ou em outras encarnações. E você tem que aprender a observar o outro para ver qual é o antídoto que ele está precisando e em quantidade. Porque remédio demais mata. O mesmo medicamento que cura a doença em excesso pode levar você a complicações. Então você tem que começar a trabalhar um outro campo, que é a sensibilidade espiritual, a mediunidade, a humildade, para que os seus amigos espirituais interfiram, porque aquela pessoa, basta que você vá com ela a um balcão, peça um copo de leite, junto vocês tomam uma xícara de café com leite, um pão com manteiga, e aí joguem uma meia hora de papo fora. Aquele período foi suficiente, digamos, para salvar aquela pessoa, porque ela se sentiu prestigiada, porque você deu atenção para ela viu que ela não é uma pessoa ignorada. Então, assim, a gente tem que ter a humildade de aprender, ao levar o conhecimento para o outro, a gente tem que ter a simplicidade de ver em que dose ele tem capacidade de receber aquele conhecimento que você já está dentro de você, está intrínseco, você aprendeu. Porque senão o outro se assusta com excesso de tarefas imediatas, né? Vai devagar, vai conta-gota. A homeopatia não é assim? A homeopatia, ela trata gota a gota, ela trata lentamente. A homeopatia vai passo a passo. Uma injeção na farmácia vai me dar um resultado em 48 horas. A homeopatia talvez demore 60, 70 horas, mas um resultado em que eu não vou ter nenhum efeito colateral. Então, hoje, eu que só tomo homeopatia, por exemplo, meu corpo, ele já entendeu. Então, os medicamentos homeopáticos em mim fazem o efeito tão rápido quanto o alopático, porque meu corpo já entendeu, né, passo a passo, tempo a tempo, de que era assim que funcionava. Então, o conhecimento, ele só é conhecimento quando é usado com sabedoria, ele não esmaga o outro. Se ele esmaga o outro, ele não é conhecimento, ele vai calçado de uma certa vaidade, entendeu? Verdade. Continuar aqui. Encontrarás missionários atarefados com as igrejas e almas abandonadas, sem pastores nem agasalhos. Não intentes um paraíso para ti, longe do trabalho fraternal aos irmãos da margem. Nem acredites em repouso justo sem a contribuição do necessário cansaço. Há muita felicidade que é ociosidade negativa, como muita expressão que é veneno verbal. Aqui ele fala que não há como a gente conseguir algo, adquirir algo, aperfeiçoar algo sem o trabalho, sem a experiência, sem a dor, porque a dor é uma ferramenta transformadora. Repetir de novo. Finalizou, né, aí, né? Foi, não, falta só uma partezinha, que a outra parte fala já para finalizar. É a outra ideia, assim, é uma ideia contínua. Aqui já é verdade, o... Não é entendido, não. Por exemplo, esse pedaço finalizou, estou dizendo, né? Sim. Esse capítulo. Até porque, assim, a gente precisa tomar cuidado. Quanto tempo tem ainda aí de live? Não, mas dá tempo, fique tranquilo. Porque ela cai. Pode falar. Não, mas o meu, eu tô conseguindo um pouco mais de 1 hora, não tem problema nenhum, não. Falta mais um pedacinho ainda para ler, mas pode falar, fica à vontade. Se você quiser ler, você leia, até porque, assim,
talvez porque eu tenha calculado também com você 1 hora, e eu logo em seguida também tenho outro compromisso, entendeu? Para gravar. Bem. Mas leia esse outro pedaço. Você falou Vou que tem ler outro logo pedaço. tudinho, certo. Vou ler logo. Leia. O reino de Deus, disse o mestre, está dentro de vós mesmos. Atende ao aflito, vigia as tuas atitudes e espalha a luz do entendimento. Trabalha sem cansaço, verificando que o terreno desolado, quando arroetado com amor e perseverança, se transforma em jardim colorido e perfumado. Busca desse modo os céus da santificação. Primeiro, porém, santifica-te na terra, transformando-a em bendito pomar de felicidade perene, a um passo da glória da imortalidade. Pode ficar à vontade para falar. Não, é isso aí. Eu acho assim, é que as pessoas, elas querem um pomar na mesa, mas não querem plantar o pé de fruta. Sim. Né? Isso não funciona dessa maneira, você entendeu? Na vida, no crescimento, não existe. Tanto que eu, por exemplo, às vezes eu fico pensando assim, meu Deus do céu, só a espiritualidade para dar tanta energia para uma única pessoa. Porque assim, um dia de 24 horas em que eu durmo 8, sobram 16, eu tenho atuado, no geral, essas 16 horas. Gravações, lives, entrevistas para fora do Brasil, programações, catálogos de novos filmes, coisas que eu vou fazer no futuro, trabalhos que eu tenho que ler, roteiros que eu tenho que ler para ver se vou fazer mais adiante. E aí eu fico pensando assim, a espiritualidade realmente eu tenho que usar isso muito, pelo menos na maior parte do tempo, para o bem, para o esclarecimento, para ajudar, para poder compartilhar, para que eu continue sendo merecedor disso, porque assim, se eu, digamos, caio comigo uns 50 aqui atrás, caem junto. Entendeu? E eu não quero que ninguém caia, eu quero que todo mundo continue aí ereto como está. E aí as pessoas querem venha a nós, ao vosso reino, nada. Elas querem o resultado, mas elas não querem o trabalho. Elas querem o benefício, mas não querem o sacrifício. Elas querem, por exemplo, tudo elas colocam na conta de dificuldade, do sacrifício que eu estou passando. E aí você tem que mudar o diapasão. Não é sacrifício, não é dificuldade. É experiência, é campo de experimentação, não é? Por isso, por exemplo, quando nós jovens atores, por exemplo, quando começamos, nós não fazemos vestibular, aí nem todo mundo entrou no primeiro, eu entrei logo, eu tive muita sorte de entrar logo no primeiro, eu já tinha experiência. Depois, nós ali dentro ficamos 4 anos experimentando textos, errando, quebrando a cara, os professores nos criticando, fazendo aula de voz, dança clássico, jazz, sapateado e aula de interpretação. Monta uma cena, mostra para o nosso professor, ele faz as críticas, nós corrigimos, voltamos. E lá pelo 2º ano, 3º ano, quando a gente já está começando a mostrar para que veio, de repente, um daqueles homens ali, um diretor, um produtor, um buscador de talento, está ali e diz assim, eu acho que esse rapaz está preparado já, hein? E já nos levam para o teatro lá de fora. Tudo é passo a passo, não é? Sabe, tem uma coisa que diz assim, as pessoas chegam numa casa linda e já quer o melhor lugar na janela. Sim. Não, o melhor lugar na janela é de quem conquistou o lugar na janela. Você faz passo a passo, que um dia você também vai ficar ao lado de quem está ocupando o melhor lugar da janela, porque ele ainda está lá e você tem que respeitá-lo, ou respeitá-la, porque é uma conquista o melhor lugar da janela. Então as pessoas se esquecem que é exaustão, trabalho, dedicação, leitura, ouvir, atender a todos, não é? O que eu mais fiz esse último ano foi atender a todo mundo. Eu atendi instituições, orfanatos, asilos, hospitais, pessoas, casos individualizados, centros, grupos grandes, grupos pequenos, grupos médios, grupo que não vai ninguém, grupo que vai um monte de gente que vai multidão, gente que não vai ninguém, entendeu? Eu me preocupei em dar voz a todas as pessoas, porque com isso eu estou ocupando tempo, eu estou usando tempo, eu estou armazenando dentro de mim. Então as pessoas precisam entender isso. Tudo em volta dela pode ficar maravilhosamente bem, se ela contribuir para que isso fique maravilhosamente bem. Ela tem que saber o seguinte, que não tem café e pão manteiga de grátis.
Não tem amigo espiritual botando a mão na cabeça do seu protegido, dizendo, não, eu vou fazer isso por ele, coitado, ele vai sofrer tanto. Não, ele pode estar do seu lado, ele pode chorar junto com você, ele pode sentar e se ajoelhar junto com você para orar junto com você, mas ele não pode fazer por você, porque senão o mérito é dele, não é seu. Entendeu? Mas ele pode fazer tudo com você, do seu lado, né, de mão dada com você e tal. Então, eu acho que é isso. As pessoas compreenderem, entender que não tem cafezinho gratuito, nem pão com manteiga gratuito na evolução. É preciso trabalhar, conquistar. Vai ter cansaço, vai ter tonteira, vai ter alegrias, vai ter felicidade, vai chorar, vai aplaudir, vai sofrer, não vai sofrer, vai aprender a não sofrer, porque quem sofre não consegue ajudar, vai aprender a separar o joio do trigo, vai aprender a separar, por exemplo, que se você não estiver bem, você não consegue ajudar o outro, não adianta o outro ficar gritando, se você estiver gritando junto com ele, são duas pessoas gritando. Vai ter que vir uma terceira para os dois. Não, se ele está gritando por socorro e você foi prestar o socorro, você tem que manter a calma, a tranquilidade, a paz de espírito, porque senão são duas pessoas com problemas. Mas tudo é isso que a Joana falou, enverga trabalho, suor, dedicação, lágrimas, alegrias. Mas você não tem que pegar essas palavras todas e achar que elas são para o seu sofrimento. Não, é para troca de sofrimento por crescimento. É super parecido. Não é para o meu sofrimento, é para o meu crescimento. Não é para me jogar para baixo, é para me colocar para cima com o conhecimento. É oportunidade, é para eu adquirir experiência. Se você muda o foco da coisa, você vai ver que a sua vida vai dar um salto em todos os campos, entendeu? É isso. Obrigada por todos aí que apareceram hoje, aí que escutaram nosso querido amigo, que a gente tem muito a aprender também com ele. E obrigada, Renato, pela disponibilidade de tentar aprender. Aprendo sempre, eu sempre vejo suas lives e a gente aprende sempre. Claro que todos nós somos aprendizes, mas eu aprendo muito. Eu aproveito, procuro aproveitar. Então, muito obrigada, muita gratidão. Que Jesus continue iluminando seu caminho, com suas tarefas, né, seus trabalhos. E que a espiritualidade continue lhe guiando, lhe iluminando. Sua mente e seu coração, né, que a gente cai, a gente tem que se levantar, é assim mesmo. Então, obrigada. Eu acho que é isso. Eu acho que eu cheguei aqui por transparência, né? Uhum. Eu sempre digo, eu tiro entendeu? Olha para dentro do olho. Aqui é transparência. Uhum. Conhecimento adquirido pela experiência, ouvindo, aprendendo com todo mundo. É a humildade de baixar a cabeça e ouvir os amigos espirituais. É a simplicidade. É olhar todo mundo como igual a você, sem diferenças. Não ter medo da luta. Eu sempre digo que a minha frase de cabeceira é: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tem uma outra que eu digo muito: se eu desistir, quem vence é o inimigo não pode me vencer, porque ele não tem as intenções que eu tenho boas intenções. Então, na verdade, quando eu compartilho as minhas lives com o público, ele está vendo uma pessoa transparente, que não tem um texto aqui na frente, eu não estou lendo nada aqui. É eu, né, com as minhas orientações. Aliás, eu quero só, já que a gente está encerrando, dizer para o público, assim, aqueles que ainda não me seguem, né, que passem a seguir o meu conteúdo, né, o meu Instagram chama-se Renato Ator, e se você não segue, passa a seguir, porque ali é uma plataforma para que todos tenham voz, todos, sem exceção. E eu estou pedindo às pessoas também que não fizeram isso, que façam. Porque normalmente no direct do meu Instagram, esse eu respondo todos sempre, pessoalmente, tiro umas horas por dia para responder. Então, que ela vá até o direct, que é uma área absolutamente segura do meu Instagram, Renato Prieto Ator, vai lá e coloca o telefone dela, o DDD da cidade dela e o telefone dela, porque eu estou fazendo um arquivo e eu quero começar a falar com as pessoas individualmente via WhatsApp, que é gratuito, porque assim, tem milhares de pessoas dentro das minhas redes, tudo mandando coraçãozinho, beijinho, aplaudinho, entendeu? Eu não tenho tempo mais para isso, né? Tipo, tá bom, quer mandar coração, mande, que Deus o abençoe. Mas eu separei dentro das minhas redes as pessoas que fazem interação, que querem ouvir, que querem falar, que querem perguntar, que querem ouvir uma resposta. Eu também quero. Então eu estou separando essas pessoas.
Então, ao sair daqui agora, vão lá para o Instagram Renato Prieto Ator, vai no direct, coloca lá o DDD, o seu telefone, o seu nome, que vai para essa minha agenda, e aí eu vou começar a falar com essas pessoas diretamente, mandando mensagens, textos bonitos que eu vou gravar inédito, preces, vou convidá-los para futuras apresentações teatrais, para que eles venham assistir, que eu sei que eles sempre vêm assistir. Então é só fazer isso. Eu que agradeço a você, foi um prazer conversar sobre esse texto da Joana, eu amo Joana, Joana me deu grandes toques ao longo da vida pelas vias de Valdo Franco, e está na sua mão aí a prece de encerramento. Uma boa noite a todos os amigos da sua cidade. Obrigada. Vamos lá fazer uma prece breve, tem compromisso, né? Vamos lá. Senhor Jesus, obrigada por mais uma oportunidade de aprendizado, de lições lindas, falando sobre o amor, sobre o perdão e sobre a oração, ação e boa vontade. Que a espiritualidade esteja sempre aqui em nossas vidas, em nossa encarnação, nos iluminando, nossas mentes e nossos corações. Que cada um que está aqui na live, que o Senhor esteja em cada lar, em cada coração aqui presente. Que o Senhor ilumine o Renato também, o caminho dele, que ele siga sempre com alegria e boa vontade. E Jesus ilumine a cada um de nós, que assim seja. Obrigado. Eu li algumas perguntas, eu vejo que as pessoas querem saber, vem filmes, vem peças, vai fazer o quê? Eu digo, veja só, vá lá no Instagram, né? No Renato Prieto Ator, tá tudo lá. Filmes que eu vou fazer, documentários que eu vou filmar, peças que eu vou apresentar, tá tudo lá. Vai lá, Renato Prieto Ator, e como eu disse, eu quero interagir com quem quer interagir, como eu não estou no corpo a passeio, eu estou aqui para evoluir, para o direct, bota lá seu telefone, vai para a minha agenda e vamos começar a conversar, tá bom? Obrigado a você pelo carinho, dá um abraço a todo mundo, uma boa noite, que Deus também te abençoe e o seu trabalho, tá bom? Obrigada. Boa noite, gente. Beijinho. Boa noite a todos. Foram todos vistos, não pensa que a gente não viu vocês passando por aqui, não. Com certeza. Tchau, Deus abraço. abençoe.